Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, nosso quadro Profissões. Todo domingo você vai acompanhar uma profissão nova aqui, 5 horas da tarde. E hoje eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial, referência na área que eu acompanho, faz muito tempo. Inclusive eu falei para ela que eu te acompanho faz tanto tempo e hoje eu vou apresentar ela para vocês. O Fê vai soltar aí uma vinhetinha, um trechinho de como vai rolar esse vídeo de hoje e eu espero você depois da vinheta. O regime de separação total de bens tem sido um golpe nas mulheres gigantesco. Olha o que eles têm feito. Quem ganha mais paga as contas de casa, começa por aí. Se você quer fazer 10 filhos, você vai ter que bancar os 10 filhos ou estar disposto a passar muitos dias consecutivos na prisão. Por exemplo, a gente tem o Oruan. Ele vê no pai que está preso, que ele já nasceu naquela condição de ter o pai preso, ele vê o herói. Ele deu uma entrevista que ele falou isso. Meu pai é meu herói. Esse palco de esposa troféu, desculpa, gente, se aquilo lá existisse na vida real, seria muito lindo. Elas fazem ele ocultar a renda, elas passam tudo. Gente, deixa eu falar, madrasta agora, a renda da madrasta é contabilizada, tá? Vanessa, seja muito bem-vinda, doutora Vanessa, aqui na Operação Lotus. Eu te agradeço imensamente por ter vindo no nosso quadro Profissões. Obrigada, Stephanie. Obrigada. É um prazer, é uma honra enorme estar aqui, contribuindo, né? Principalmente quando é para falar sobre a minha profissão, que eu tanto amo, exerço com tanto carinho, com tanta paixão. Acho que isso faz toda a diferença. E se a gente puder auxiliar os novos colegas que querem seguir aí os mesmos passos, é sempre um prazer. Eu te acompanho nas redes sociais e você é muito ativa nas redes sociais, né? E eu acho muito bacana que você traz o conteúdo para todas as pessoas de uma forma tão leve e que todo mundo entende. Porque se tem uma coisa que a pessoa que trabalha, né, com o direito, é operador do direito, não entendi o que o advogado falou. Eu não estou entendendo o que o advogado falou. O que esse advogado quis dizer, não é verdade? É verdade. Eu tenho um problema muito grande com pessoas que querem falar uma linguagem técnica. E eu acho que o simples, ele atrai muito mais as pessoas. E não importa o nível. Se você estiver numa mesa com grandes executivos, quanto mais simples for a sua fala, mais compreendida você será. E o importante é a comunicação. A gente sabe que hoje tudo, qualquer profissão gira em torno da comunicação. Então, uma comunicação efetiva, ela é rentável, ela é recíproca. Agora, quando a comunicação é muito técnica, e é assim que a gente ganha cliente de outros escritórios também, né? Com certeza, porque a gente tem que acabar decifrando para uma pessoa, não, é isso, a pessoa quer saber, o próximo que eu tiver, eu venho para cá, né? Exatamente. Ou assim, eu estou com uma dúvida porque meu processo não anda, eu não consigo saber o que está acontecendo. E aí o advogado, ele não tem essa sensibilidade de chegar, abrir e traduzir, né? Concluso para a decisão. Umas palavrinhas tão bestas, né? Que eu até acho que o judiciário também tinha que mudar isso, né? Concluso para a decisão, o quê? Né? Então, assim, colocar, né? Está para ser decidido algo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, são coisas simples que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Com certeza. Agora, me explica, como que foi a sua escolha de área de atuação? Começou numa área, foi para outra? Como que você se identificou na área que hoje é referência, né? Não foi uma escolha. Se eu pudesse escolher, e eu sou muito sincera que eu sempre falo isso, eu não escolheria a área da família. A área da família me escolheu. Tem muito isso. Caramba! Tá? Eu saí da faculdade. Primeiro que eu inicio a minha faculdade mais velha que a média, tá? Então, eu comecei a faculdade, eu tinha 29 anos. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha muita pressa. Então, eu queria muito correr, porque eu sabia que eu ia competir com quem estava começando com 18 anos. Então, eu tinha 10 anos a mais do que a turminha que estava chegando junto comigo. Então, ciente disso, eu sempre fui muito aplicada. E olha só que interessante. O que se dá bem não é o mais inteligente. É o mais esperto. É o mais esforçado. Guarda isso. Porque quando eu saí da faculdade, eu não fiz uma faculdade de ponta.
Eu fiz a Carlos Drummond de Andrade. À época, era faculdade. Hoje é centro universitário. Mas ela era bem pequenininha. Passei com uma bolsa gigantesca de 70%. Então, eu falei, é aqui mesmo que eu vou. Mas nem tentei outras. Eu fui na que a minha irmã estava. E aí, quando eu saí da faculdade, eu queria muito... os professores falavam muito de nome de faculdade, que é tipo um triângulo ali, né? Das perfeitinhas. Que é a PUC, Mackenzie e USP. Só que assim, eu estava muito distante das 3. Então, eles falavam assim, então você corre. Eu passei na OAB, eu estava no 9º semestre. Corre e vai fazer uma pós-graduação para tirar o nome da faculdade e colocar o nome da pós. Aí eu fui fazer a pós no Damásio. E aí eu fiz a pós lá, porque eu peguei o diploma pelo IBMEC. E, né, tem muito nome. E eu fui fazer tributário. Porque eu queria muito a área tributária, empresarial, né? Até trabalho, meu TCC foi sobre trabalho. E quando eu ia procurar, mesmo com a pós, tá? Quando eu ia procurar emprego, porque eu queria muito ser associada em um grande escritório. Esse era meu sonho de consumo, tá? E quando eu ia procurar, ninguém me contratava. Assim, foram tantos nãos que eu recebia, que eu ficava muito chateada, porque tentar o autônomo era muito difícil, e sem a experiência de uma grande banca, era muito difícil, e eles são muito, esses grandes escritórios, eles são muito seletivos. Então, ou você faz parte dessa trilogia, né, das faculdades, ou você realmente está dispensado, ou é uma mão de obra menos qualificada na visão deles. E aí, nessa onda, eu falei assim, eu vou começar por mim. Então, eu quis começar... Eu sou tributarista. Eu sou, tá? Então, eu tenho pós-graduação em Direito Tributário. E aí, eu comecei a tentar captar empresas e tem todo um percurso ali para quem quer trabalhar nessa área. Abri um escritório, fechei. Faliu, né? Para ser bem sincera, acho que ele nunca chegou a render nada. Aí, abri outro escritório, aí dessa vez com a minha irmã... Não, primeiro foi com a minha irmã e com um sócio. Fechamos. O outro foi com a minha irmã, fechamos. Aí o outro foi com a minha melhor amiga, e esse, tipo, ela queria também ser, tipo, da área empresarial, e super casou. Só que a gente começou errado. A gente foi para uma estrutura física, sem ter nenhum cliente. A gente colocou como sócio o dono de uma imobiliária, que traria clientes pra gente, mas era tudo muito cliente sem remuneração, sabe? E foi indo, que era uma grande amizade, acabou numa briga, perdi a melhor amiga, saí da sociedade. Mas, gente... Eu juro. Inclusive, essa dica é muito boa pra quem tá começando escritório agora, né? Nossa, sim. Não vai pra um local físico. Pra quê? Gente, pra quê? Não tem a menor necessidade. Assim, todo mundo tem um começo. Eu sempre falo assim, quem não tem padrinho vai ter um começo mais difícil. Então, a gente come muita grama. Mas é o jeito. Agora, fazer as burrices ali, que a gente sabe, que né, a gente já aprovou e a gente está aqui com propriedade para dizer. É errado isso. E é errado você montar escritório só porque você gosta de uma pessoa, né, que ela é muito querida, que vocês se davam muito bem na faculdade. Tá errado. Ela era muito querida, eu adorava ela. Ela foi minha grande amiga, eu fui madrinha do casamento dela e acabou numa briga mesmo. Até hoje? Até hoje. Nossa. Até hoje. Mas assim, aí você passa a não sentir falta. Mas Sim. à época, eu fiquei muito chocada, porque eu pensei, gente, eu não acredito que a gente brigou por isso. Por discutir quem trabalhava mais, quem trabalhava menos, porque você não manda em mim, você também não manda. E, sabe, umas questões bestas. Então, assim, sociedade... Não. Hoje eu tenho uma... Aí eu fiz uma sociedade com o meu marido, com o Rafael, que também é advogado. Aí essa sociedade, mesmo eu já tendo tido todo esse percurso, a gente quis montar um escritório físico na Paulista, que era o meu grande sonho de consumo. E aí, com o Rafael, eu senti mais força. Eu falei, não, dessa vez vai dar. Até porque a gente estava numa outra pegada, de tipo... dar aula também, né? Eu estava fazendo meu mestrado. Eu falei, não, eu vou conseguir alunos, os alunos indicam cliente, nananã. Ele já é um professor muito reconhecido. Vai dar certo. A gente alugou. Só que à época, tá? 2018, era R$5.000 de aluguel, mais R$300 de estacionamento, mais comer na Paulista. E tudo isso de novo.
Stephanie, você não está acreditando no que eu estou dizendo, sem nenhum cliente. Só que dessa vez, com todo esse gasto, um contrato gigantesco nas costas, a gente saiu com uma dívida de 170 e tantos mil. Meu Deus. Porque era assim, foi acumulando, foi virando uma bola de neve. E tá tudo bem, a gente falou assim, então vamos agora reorganizar a casa. A gente fechou tudo. Respira fundo. Respira fundo. Só que nesse meio do caminho, começou... eu tinha muita questão familiar, pessoal, minha, tá? Com os meus filhos e tudo mais. E aí eu comecei a ter algumas atuações boas. E aí a gente começou a virar meio que uma referência de indicar tal. E caía muita coisa pra mim de família. E por muito tempo eu fiquei relutando, porque era uma área que me doía pessoalmente. Sabe? Você pegava pra você, né? A dor. Porque teve uma época da minha vida que você não vai acreditar. Eu perdi a guarda do meu filho. E pra mim foi muito doído. Porque eu dormia chorando, eu acordava chorando, eu rezava muito. O Salmo 91 ficava aberto, até hoje ele fica aberto, porque foi um milagre, assim, sabe? Eu ter recuperado. E para muitas pessoas que estão assistindo podem até pensar, mas perdeu a guarda, tá tudo bem. Não, gente, não é. Não fica tudo bem. Para uma mãe? Para quem é mãe de verdade. Se você exerce a sua maternidade. Porque tem mulher que colocou no mundo. Eu não. Eu fui mãe de A a Z. Eu, cuidei, criei. E do nada, com 12 anos, levam a sua criança. E não deixam você ver. E inventam mentiras sobre você. Por isso que hoje eu sei fazer uma defesa muito bem. Porque eu sei que para o judiciário pode ser besteira, mas eu preciso ter a minha defesa no processo. Então, se falar sobre comida que você dá para o seu filho é uma besteira para o juiz, mas se falarem que você só dá salsicha, miojo e nuggets para o seu filho, você vai gostar? Você não quer a sua defesa? Com certeza. Mas o juiz não quer saber se você dá isso daí para o seu... Não me importa o que o juiz quer saber ou não. Se ele falar, eu vou falar o dobro. E eu vou trazer provas, elementos e tudo mais. E aí começou. Um dia eu estava finalizando meu mestrado. E aí no mestrado eu fui bolsista também. Só que tinha um módulo internacional, meu amor, que tinha que fazer. E se você não fizer, você não tem o seu diploma do mestrado. E aí lá vamos nós fazer esse módulo internacional, que foi custoso à época, mas foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E eu recomendo muito, se vocês puderem fazer um curso internacional, façam. Era direito empresarial, eu sempre tentando essas coisas, gente. O ano já era 2019 e eu ainda tentando sair de família. Eu só tinha cliente na área da família, tá? Só. Todas as alunas do Rafa, tudo na área da família. E eu estava ainda, não, meu mestrado vai ser sobre sustentabilidade, direito empresarial. E fiz, concluí. Nadando contra a maré. E lá em Siena eu fiz um curso sobre direito bancário. Olha que doido. E aí a gente estava lá, eu lembro que a gente chegou por Paris, né? Então a gente foi embora por Paris. E aí me liga uma cliente e ela, olha, é indicação de indicação da fulana. E eu acho que só você vai salvar meu divórcio. E aí eu falei, gente, vamos lá então, vamos para mais um divórcio. E assim foi crescendo a minha carteira de clientes em família. Bacana. Se eu te falar que eu escolhi essa área, eu não escolhi, é a área mais complexa. Por que uma pessoa escolhe família? Se é uma área complexa. Ó, por exemplo, a gente tem um setor no escritório muito grande, que é o setor de consumidor. Eu vou ter inicial, aí vai ter a contestação, aí vou ter a réplica. Então, eu já fiz 2 aqui. Aí vou ter provavelmente uma produção de provas, elementos de prova. 3. Aí provavelmente eu vou ter alegações finais, memoriais. 4 petições. Quando eu estou falando de família... Nossa! Eu tenho um processo que começou em outubro. Ele já está em 2.000 páginas. Tudo que acontece em todos os finais de semana, a gente relata para o juiz, porque a gente tem que relatar. Eu tive um caso... Eu estava na faculdade e a gente tinha que fazer aquelas palestras na OAB, né? Ir lá por causa das horas, né? A primeira palestra que eu assisti foi sobre guarda de animais de estimação. Foi a primeira. E o negócio tava tão assim no começo que ninguém... Nossa! Um embrião ainda. Um embrião. Falei, mas quem vai falar? Só passar vazio, não tinha ninguém na palestra. Me formei, passei na prova da ordem. Meu primeiro caso. Uma amiga muito querida falou pra mim, Stephanie, o meu ex tá me perseguindo. E ele ingressou com uma ação pra pegar a cachorra dela.
para atingi-la. Ele não queria a cachorra porque ele se sentia o pai da cachorra. Ele queria a cachorra porque ele achava que ele ia atingir ela. Então, ele queria compartilhar a guarda. Aí eu falei, não, peraí, como assim? Porque eu conhecia a história dela, né? Ele perseguiu ela, furava o pneu, riscava o carro, ameaçava no Maria corredor. da Penha, né? Ameaçava no corredor do hospital, né? Enfim, onde eles exerciam a profissão. E aí, depois de uma grande situação, ela falou com outros advogados, ninguém falou, não, isso não dá nada. Não. Por quê? Ninguém entendia a dor dela. Ninguém entende. E é o que ela falou, não tem ninguém, só você pode me ajudar, porque não tem ninguém. E aí eu vi aquilo como, a cachorra pra ela era assim como uma filha. Pra ela tinha aquele valor. Como que eu vou fazer o juiz entender que ele tá fazendo isso por causa da cachorra, por causa de um valor que ele não tem? E ela ficar vendo ele indo lá retirar para passar o final de semana, isso e aquilo, é pura manipulação. Aí como é que você explica isso para um terceiro, para o juiz? Para ele, né, ter o sentimento que ela tem ali. Foi exatamente isso que você falou. A pessoa confia, é um bem muito precioso na sua mão. Você entende que a área de família, ela vai para além das leis? Se o juiz for muito legalista, o trabalho dele sempre vai ser ruim. Sempre, sempre. A gente precisa sempre de um olhar humano se debruçando sobre isso. Por exemplo, a gente teve agora, recentemente, uma decisão da ministra Nancy sobre a anulação da paternidade do Christian Cravinhos. Por quê? Eu não sei se você acompanhou esse caso, mas esse é direito de família, né, gente? Mas aí sempre linkando com criminal, que, aliás, criminal e direito de família andam juntíssimo. DDM tá aí, né? DDM que eu diga. Exato. O que acontece? Ele sempre sofreu bullying na escola por conta do sobrenome. Ele teve que mudar diversas vezes de escola por conta disso. Ele viu o pai 3 vezes na vida dele. Nunca recebeu pensão. Então tinha aí configurado abandono material, abandono afetivo e também constrangimento em ter que carregar aquele sobrenome. Aí, se a gente for muito legalista, é mais difícil a gente conseguir a anulação, certo? Só que a ministra Nancy, ela foi além das leis. Porque o Christian estava resistindo a esse pedido. Ele falou, não, é meu filho, eu quero continuar. Até porque, né, a gente sabe que quando continua ali na filiação, pode pedir a pensão depois para o filho. Viu 3 vezes a criança, gente, pelo amor de Deus. Porque é diferente. O que eu penso é assim, ó. Por exemplo, a gente tem o Oruan. Ele vê no pai que está preso, que ele já nasceu naquela condição de ter o pai preso. Ele vê o herói. Ele deu uma entrevista que ele falou isso. O meu pai é meu herói. E tudo bem, é algo subjetivo, o amor deles ali, tá? Agora, a condição de ter cometido um crime não faz com que anule a paternidade. Mas todo o enredo que cerca essa condição de ter cometido um crime pode trazer, sim. Não é só o sobrenome. Se for só o sobrenome, você vai no cartório. Você não precisa nem de advogado para isso. Você pode mudar nome, sobrenome. Uma vez na vida você pode. Né? A lei recente do registro público alterou isso. Agora, quando a gente tem uma ministra que analisa a questão humana de carregar esse sobrenome e esse nome na sua certidão de nascimento, porque isso impacta muito. Mas você conseguir um crédito, imagina assim, qualquer coisa, você ingressar numa grande empresa, numa multinacional, você fazer uma pós-graduação, você sempre vai colocar seu RG, sempre vai estar o nome desse homem, que para ele foi traumático, ele abomina, traz um constrangimento. Gente, o direito de família, ele eu tava falando, né? Só você tem que pensar muito antes de escolher. Por quê? Porque você vai lidar com vidas, você vai lidar com patrimônio, às vezes você vai lidar com tudo que resta para aquela pessoa, tá? E eu acho que o STJ tem chego muito mais além com decisões assim sobre filiação socioafetiva, anulação de paternidade, até guarda de pets. Inclusive, o novo Código Civil vem com as alterações sobre isso. Então, o pet, ele
deixa de ser coisa, porque os meus cachorros não são coisa. Desculpa, eles são meus filhos. O Bartô é famoso desde a época do cursinho, eu escuto falar do Bartô. Ele ainda não chegou no salmão, mas ele já tá na carne moída patinho, né? Tem todas as regalias dele, tem o Freud. Então, assim, ele deixa, né? Se for tudo aprovado, ele deixa de ser coisa e ele passa a ser tratado quase que equivalente a filho, meu amor. Vai tratar da pensão pro pet, vai tratar da guarda, do convívio. Eu fiz amigos não se separarem. Sabe o Ronaldo? O Ronaldo sempre conta essa história. Ele tem um podcast, o Resenha na Pista, quem quiser vai lá conferir. Ele conta isso pra todo mundo. Ele não separou por minha causa. Ele é Maiara, vamos se separar. Aí não serve pra ser advogada familista, gente. Não sirvo, não sirvo. Eu quero juntar todo mundo. Aí eu falei, como assim se separar? Tem certeza? Temos certeza, a gente quer se separar. Aí eu falei, então tá bom. Vamos lá. A gente vai dividir os bens e as dívidas. Aí, tá. E o cachorro e o gato tem pensão também, viu? Aí ele, quê? Eu falei, não, como assim? Não. Aí ele, não, a gente vai pensar um pouco. Continuaram, tiveram outra filha, estão super bem. Eu falei, quando você tá no calor da emoção, às vezes chega muito isso no escritório. A pessoa no calor da emoção, quero me separar. Você percebe quando é algo que, tipo, tá no calor da emoção e algo que você fala, nossa, ainda bem que essa pessoa procurou, porque já tava num relacionamento que tava na tampa para acontecer algo. Você tem que ter esse olhar. O advogado, gente, falando em profissões, o advogado, ele vive do conflito. Só se chegar casal ali, eu tentar reconciliar, aí não dá. Que eram amigos muito próximos, né? Por exatamente. Isso. Mas assim, já chegou, claro que já. Chegou esses dias mesmo. Eu tava até comentando com o Rafa vindo pra cá, que chegou uma cliente e ela, eu quero separar, mas eu não quero. Nananana. Aí passei pra ela, né, o beabá, vamos fazer assim, colhe isso de provas, nanana, porque eu passo toda uma estratégia na minha consulta. Eu falo assim, a partir de agora, você tem dever de casa, anota aí, tá com caneta? Se ela não puder anotar, não tem problema. Minha secretária manda também. Eu vou anotando tudo e passo o textinho. E aí ela me mandou uma mensagem falando assim, olha, doutora, eu vou contratar, mas não é pro divórcio. Aí eu... Daí ela... Eu vou te contratar pra fazer um contrato. Aí eu falei assim... Conte-me mais. Aí ela falou assim, é que a gente agora vai casar na comunhão universal de bens. Eu adorei. Eu fico feliz por ela. Porque, realmente, assim, ela ia sair meio prejudicada nesse divórcio. Eu falei, não acredito. Ela, sim. Eu falei assim, então, meu amor, não é contrato. Vem cá, a gente vai fazer um pacto antinupcial. Porque, além da comunhão universal, o que eu empoderei essa mulher. Não é possível. Porque ela me trouxe uma lista de regras que ela impôs para ele. Inclusive... sobre traição, que se ele trair ela, ele perde direito à casa, né? Aí tem umas coisas que a gente vai ajustar, porque não é assim. Eu não posso condicionar a perda de um direito de um bem que está no nome da pessoa, mas a gente pode condicionar a indenização e tudo mais. Então, assim, a vida é isso. Eu vivo do litígio, tá? De contrato, eu lembrei de uma influenciadora que nas últimas semanas ela viralizou no TikTok. A Gabriela Jacinto. Ela tem um personagem onde ela sempre falou que ela era esposa troféu. Eu sou esposa troféu, meu marido me dá isso, meu marido me faz aquilo, não sei o que. Gabriela engravidou. Logo que Gabriela engravidou, dias depois ela veio pra internet e falou que realmente não era casada com ele, morava na casa dele. E o que me puxou na frase foi... Estamos indo no cartório porque eles decidiram que nós iríamos fazer a união estável e eles decidiram que seria uma separação total de bens. Aí todo mundo, né? Ela engravidar que jogaram uma separação total de bens ali e eles, né? O eles pegou bastante. Aí eu falei, gente, ela tá com o cara já faz um tempo. O que eles conseguiram ali já tinha uma união estável configurada. Pra todo mundo ver, não é? Você chegou a acompanhar esse caso? Eu acompanhei, não acompanho a Gabriela Jacinto, mas inclusive eu a conheci por meio desse vídeo que ela fala que engravidou. Antes disso eu nunca tinha visto. Quando eu fui lá, olhei... Gente, é uma desinformação, né? Não falando, né, dela como pessoa, mas dela conteúdo.
É um desserviço, né? Quando ela passava essa questão, e ela mesma fala isso em um vídeo. Ela falou depois, não dependam de ninguém. Ela fala. É um desserviço, porque esse palco de esposa troféu, desculpa, gente, se aquilo lá existisse na vida real, seria muito lindo, né? E até acredito que até exista, né? Mas não tem nada mais gostoso e prazeroso do que você também ser provedora. Né? E não estou falando que a gente tem que anular a masculinidade do nosso marido, nem nada disso. Acho que cada um tem o seu papel fundamental, mas ali, no caso da Gabriela, além do desserviço, claro, tinha uma união estável, mas claro que também teve um pré-nupcial ali. Depois, não sei se é verdade, tá? Porque eu não tive acesso a tudo, mas me parece que ela ganhou uma joia de R$1 milhão. E por aí vai. Às vezes, sabe quando que compensa a separação total de bens? Porque é um regime de bens que eu acho injusto demais. Sabe por quê? O que você tinha antes continua sendo seu. O que eu tinha antes continua sendo meu. Porque se a gente estiver juntos, o que a gente vier a conseguir, a gente não pode dividir. Não foi. Não é mútuo esforço. Será? Será que se eu ficar doente, você não está lá fazendo o meu papel? Será que você não contribui de alguma forma? Será que a gente não tem uma sintonia boa? Então, eu não gosto muito desse regime de bens. Mas ele é válido quando? Além da obrigatoriedade para os maiores de 70, que vai mudar, acho que no Código Civil, né? Porque, gente, 70 anos tá jovem hoje em dia, né? E tá tirando o Amado Batista, tipo, a gente vê aí que quando que compensa? Quando a mulher tem um raciocínio bem egoísta e lógico, tá? Então, vamos lá. Vou casar no regime de separação total de bens. Significa o quê? Eu vou ajudar esse cara a crescer ficando para trás? Não. Eu vou ficar em casa fazendo a bonitinha, preparando o bolo para a hora que ele chegar? Também não. Eu vou crescer, eu vou estudar, então aproveita. Estude. Se dedique à sua profissão. Se tiver que pagar uma empregada, manda ele pagar. Quem ganha mais, paga as contas de casa. Começa por aí. O regime de separação total de bens tem sido um golpe nas mulheres gigantesco. Olha o que eles têm feito. Eles colocam esse regime e eles falam o seguinte, que a mulher é muito emoção e o homem é muito razão, tá? Então, eles falam o seguinte: eu só caso com você se você me provar que você não é interesseira. Tem que casar nesse regime, porque eu não caso com mulher interesseira. Aí porque, gente, as mulheres caem no meu escritório assim: doutora, eu queria mostrar que eu não era interesseira. Amor, o jogo de interesse é mútuo. Todo mundo tem interesse. Toda relação é baseada em interesse. Claro. Seja físico, seja de amizades. Mas seja escuta, de se você for uma mulher que seu marido não tem admiração, que ele não vê em você uma mulher que cresce, uma mulher de valor, ele não vai ficar com você, gata. Ninguém vai ficar com você por dó, piedade, porque seus olhos são lindos, nada disso. Sempre tem um jogo de interesse, e casamento é contrato. Então, eles têm feito o seguinte golpe da separação total de bens. Olha só que bom. Eles casam com a mulher, aí a mulher logo em seguida engravida. Normalmente ela para um pouco a vida porque eles são provedores. E enquanto eles estão com elas, eles estão crescendo. Só que elas aproveitam, elas conseguem usufruir de todo aquele luxo, de ter casa, iate, viagens internacionais, nananã, bolsa cara, sapato, ilusão. E aí tem algumas que ainda pagam algumas contas de casa, porque eles falam assim, ó, eu vou comprar a parcela... eu vou pagar a parcela do apartamento que a gente mora. Não é nosso, mas a gente mora. E você paga a empregada, a escola do filho, a conta de luz. E aí ela começa. O dinheirinho dela é investido nisso. O dinheiro do bonito está sendo investido. Sabe quando você consegue ver onde está seu dinheiro? É tijolo. Sabe quando você não vê onde está seu dinheiro? É a escola, é a empregada, é a conta de luz. Acabou, pagou, não tem retorno para você. Na escola do filho vai ter retorno um dia, se Deus quiser, mas é retorno dele. A gente não espera nada de filho. E esse é o golpe da separação total, tá? Porque as mulheres, o que mais tem no meu escritório com separação total é... Doutora, teve uma, que esse daqui é muito emblemático. Ela tá até hoje no apartamento porque ainda não finalizou a separação, mas é separação total de bens. E ela conseguiu um trabalho na escola. Então, eles moram num dos melhores bairros de São Paulo. Ela foi trabalhar numa das maiores escolas, onde a mensalidade é tipo 15 mil. Só que como ela trabalhava lá, os filhos eram bolsistas. Então, logo, o marido não tinha gastos com escola. Só que a contribuição dela, embora invisível,
Foi feita. Ele começou a pagar a parcela do apartamento. E o apartamento é todo dele. Ela não consegue comprovar que ela contribuiu para a parcela. Porque tem mais essa, na separação total de bens, se você contribuir, você faz prova, ó, eu paguei X parcelas, então eu quero minha parte, ué. E ela não conseguia... Por quê? Porque ela acreditava na instituição familiar, ela acreditava que aquilo seria para sempre, e ele era um safado. Meu Deus. Nossa, e tem esses casos, eu acho que é muito interessante quando a gente fala de relacionamentos, quando há essa separação. Eu não lembro o nome do aplicativo, mas eu lembro que eu assisti um vídeo seu falando sobre um aplicativo que pais e mães usam quando eles não conseguem... Tem gente que não consegue se ver, né? Não consegue se comunicar. E você falou sobre um aplicativo. E eu achei super válido. Como que é esse aplicativo? Esse aplicativo, a gente divulga muito ele, tá? Inclusive, juízes também determinam o uso dele. Ministério Público aconselha, conciliadores. Se chama Criando. E é um aplicativo para intermediar o relacionamento de pais separados. Porque os pais se separam e eles se esquecem que eles têm algumas pessoinhas ali para dar conta. E essas crianças, elas ficam perdidas, né? Então, a gente fica vendo um bombardeio e as crianças no meio desse tiroteio todo. Esse aplicativo, ele é muito interessante. Ele tem uma agenda, ele organiza a agenda da criança. E aí, o pai e a mãe têm acesso à agenda. E tem muita mãe que fala para mim, eu não sou secretária. Aí, escolhas, né? Porque você pode não ser secretária e quando chegar, de repente, se chegar, né? Claro, um processo você não tem nem provas. Tá? Porque ali, entre as hipóteses de alienação, tá o quê? Não passar informação. Mas a gente também que complica, né? Complica. Eu vou te falar uma coisa. Tem mães... Eu acho que a mulher, principalmente quando ela é traída ou ela é deixada, ela complica o divórcio. Eu tenho essa sensação. Pelo menos das pessoas que eu conheço, né? Que tiveram... Eu vi uma vez uma mulher... O que ela fez foi assim... Foi um golpe de mestre, mas não faça isso. Ela usou a medida protetiva que ela tinha no momento que lhe era conveniente. O que ela fez? Ela conseguiu uma medida protetiva, brigou com o cara, não sei o que e tal, brigaram. Ele morando na casa dele, ela morando na casa dela, mas era na mesma rua. Ele trabalhava num lugar, à noite, tipo um estoque, sabe, para repor estoque. E quando estava voltando para casa, ele passava na frente da casa dela. Ela, 3 dias antes do que aconteceu... Chamou ele, ficou com ele, teve relação com ele, pediu o cartão de crédito dele emprestado, ele comprou algumas coisas para ela, inclusive montou essas coisas na casa dela para ela e tinha filhos com ela. Então, para ele, estava tudo certo. Passou-se 2 dias, ele estava voltando do trabalho para a casa que ele estava. Passou na frente da casa dela de madrugada e viu barulho, luzes, enfim. Falou, caramba, o que está acontecendo? Vou lá ver. Não deveria ter ido. Ele chegou lá, estava rolando aquela cena na sala com várias pessoas, amigas, amigos, enfim. Não vou falar para não cortar aqui, né? Mas dá para se imaginar. Sim. Na sala e as crianças no quarto e não tinha porta no quarto. Então as crianças estavam dormindo, porque já era de madrugada, mas o barulho até atraiu ele lá para ver o que era, né? E não tinha porta no quarto. Então, né? Ele ficou possesso, começou a gritar, houve uma discussão. Uma das meninas que estava lá, 190. O que aconteceu? Preso. Descumprimento da medida protetiva. Então eu falo, tem umas mulheres que são um pouco complicadas. E isso tem um problema. Eu tô rindo porque a gente realmente são casos que acontecem, mas isso tem um problema muito grande, porque isso invalida quem precisa. Essa minha amiga que foi perseguida, ela não conseguiu a medida protetiva. Ah, muitas não conseguem. E isso invalida quem precisa. Descredibiliza. Uhum. É impressionante. Então, você tem essa sensação também de que quando a mulher ela é traída, ela pode complicar um pouco o convívio entre pai e filhos ou não? Não. Não porque ela é traída. É, claro, nem toda mulher é santa, né? Não vou colocá-las num pedestal. Claro. Mas uma boa porcentagem, boa, 95% eu vou colocar, elas têm razão, porque você separar e você ficar com os filhos, e é uma coisa que a mulher faz questão, gente, e eu entendo porque eu fiz questão, acho que você faria questão, a minha mãe fez questão, a minha avó fez questão. Então é uma coisa que ninguém quer se separar dos filhos, só que os filhos são pesados também.
Claro que são. Você falar da maternidade, ai, a maternidade é livre, a maternidade me trouxe só a Virgínia, Gabi Brandt, quem mais que faz essa Aquela maternidade apologia? que você chama milhares de pessoas pra olhar os seus filhos e tá tudo certo, tudo lindo. Só que aí quem que tá te assistindo é a tia que tem que vender bolo na esquina, entendeu? E a maternidade dela não é legal, então tem algum problema com a maternidade dela. Porque não é, né, tão legal quanto a do... Então isso daí é muito doido na minha cabeça. Então eu vejo que as minhas clientes, elas saem com um fardo muito grande. Que é você cuidar dos filhos. E aí entra a questão do... Eu parei pra cuidar da minha filha mais velha. Eu parei. Eu não me arrependo, mas é óbvio que isso atrasa. Mas eu parei. De repente, a mulher não tem rede de apoio, ela para. Aí ela tem um atraso profissional, ela volta para o mercado de trabalho, o que ela ganha já não paga nem a babá. Aí ele, que antes pagava todas as contas da casa, de repente empobrece. Eu nunca vi. Mas, assim, olha, é dado empírico. Tem uma pesquisadora da USP que trouxe uma pesquisa que a maioria das ações de alienação parental são contra mulheres. Então, ela é drenada por processos e mais processos. Ela não consegue uma pensão justa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ela não consegue. Ah, mas 30% não é o justo? Não, não é. Porque da mulher, a gente faz como se fosse um gráfico, assim, sobre a porcentagem. Então, se eu tenho os gastos das crianças comprovados, e desses gastos, só o pai supre a escola. A maioria das vezes a pensão só dá para a escola. A criança já estudava numa escola particular, mas dessa vez ele só consegue pagar a escola. Todos os outros gastos, ou seja, 90%, 80%, são supridos pela mãe. Só que a mãe, proporcionalmente, ganha menos que o pai. Então, a gente tem uma discrepância muito grande de 30% que o pai contribui, paga 20% das despesas da criança, e os 80% sai da mãe, levando ela a superendividamento, porque ela começa a fazer empréstimo com familiar, empréstimo em banco, superfatura o cartão de crédito e vai vendendo os bens. E isso vai drenando financeiramente essa mulher. Tá? Então, assim, a questão não é a traição. Muitas vezes, claro, né? A traição implica um pouco no convívio, o medo que a mãe tem. Ah, mas essa mulher foi amante, como que eu vou deixar meu filho? E isso, o juiz não liga se foi amante ou não, mas eu entendo que também há um receio da mãe. Dói pra ela ver o cara chegando pra buscar a criança com a amante no carro? Dói? Claro que dói. Deve doer, né? Apesar que eu acho que eu pegaria nojo, né? Ódio, e daria graças a Deus que tem uma louca aí que tá no meu lugar. Porque o homem que trai, meu amor, se ele traiu a mulher, largou a mulher e ficou com você, você só deixou um carguinho vago, tá? Porque o homem que trai, ele não tem caráter. Não é? Sim. Não, mas com criança pequena e tudo mais, tem mulher que acha que, meu Deus, ela é o troféu dele porque ele largou mulher com 2 filhos. Sim, ele não paga a pensão e você tá lá com ele achando que tá tudo lindo, né? E elas, tem muito elas isso. Elas querem ser testemunhas no processo. Elas fazem ele ocultar a renda, elas passam tudo. Gente, deixa eu falar, madrasta agora, a renda da madrasta é contabilizada, tá? Para fins de pensão, porque eles tinham muito disso de fraudar, né? Então, eles colocavam toda a renda em nome da mulher. A empresa, antes eles eram empresários. De repente, a empresa deles está inativa. E a única que sustenta a casa é a mulher, que antes era só uma, desculpa o termo, rapariga. Pra sair do trabalho, pra não pagar a pensão. Eu vou sair do trabalho que eu não vou pagar a pensão. Cara, eu acho isso tão baixo. Eu li uma sentença hoje do nosso escritório que eu tive que passar para cliente e tal, então eu queria ler bem bonitinho para explicar para cliente. E é um caso exatamente assim, ó. O cara largou a mulher com 2 filhos. Até aí, ok. 2 filhos, né? 30% dos rendimentos dele estava para as 2 crianças, 15 para 15. O cara ganhava 8 mil. Quando saiu os 30%, sabe o que ele fez? Pediu demissão e foi registrado numa nova empresa, que depois a gente descobriu que a proprietária, uma das sócias dessa empresa era a irmã dele, com R$ 1.800. Aí, e a gente lutando, gente, pelos provisórios, a gente conseguiu aumentar em sede de agravo, porque juiz de primeiro grau, não sei porquê, em revisional não dá os provisórios, não aumenta, não majora. Só que a juíza, nessa sentença, ela foi tão brilhante, ela colocou assim, que em sã consciência, nenhum homem que tem uma família para sustentar sai de um emprego de 8 mil e vai para um de 1.800 e segue vivendo como se nada tivesse acontecido. Aí, porque ele falava que toda a renda era da esposa, que a esposa é bancária, que a esposa é isso, a esposa é aquilo. Aí a juíza falou assim, eu estou convencida de que nada alterou
na vida financeira desse homem. Inclusive, ele deixou de fazer prova, o ônus da prova era dele, né? Provar que ele realmente... Então, foi uma sentença linda, que a juíza falou assim, só pelo que a juíza deu, já ia mais de R$ 1.800 que ele alega ter... Então, nem sempre eles conseguem... Hoje em dia, eu acho que está mais enraizado isso. As mulheres têm muito medo também da questão de quando ele tem filhos com ela, paga a pensão valor X e tem outros filhos com outras mulheres e quer sempre baixando o valor da pensão conforme vai tendo outros filhos, né? É impressionante. Você não pensa no seu patrimônio antes de fazer mais 10, 15 filhos. É impressionante. E a pessoa que tá lá com o primeiro, segundo filho dele, toda vez fala, meu Deus, e agora? Engravidou outra, e agora? E o cara tá lá fazendo um monte de filho. Isso quando ele paga a pensão, né? Mas aí deixa eu dar um recadinho pra quem tá assistindo a gente aqui. Manda. Se você quer fazer 10 filhos, você vai ter que bancar os 10 filhos ou estar disposto a passar muitos dias consecutivos na prisão. Porque o STF já decidiu que se você quer ter muitos filhos, você vai ter que bancar um por um. E isso não significa bancar com R$ 100. O STF decidiu que a paternidade ela é responsável. E se o STF está falando, meus caros, toda a juizada, todo o tribunal, até STJ, tem que obedecer. Sabe por quê? Porque essa questão de eu tenho um outro filho, hoje está sendo muito utilizada ainda, mas eu não tenho medo nenhum. Quando a minha cliente vem, doutora, ele entrou com revisional porque ele teve outro filho, eu falo, manda, não tem problema. Por quê? Porque imagina só, esse outro filho, ele tem mãe, ele não é filho de chocadeira. A mesma contribuição que essa mãe tá dando, a outra tem que dar. Certo? Às vezes ele é casado e ele tem a cara de pau de entrar no judiciário e falar, eu tive outro filho, eu preciso agora diminuir a pensão. O que seus filhos que já estavam nessa terra têm a ver com isso que no momento você não pensou? E detalhe, às vezes esse outro filho que nasce, aí quem entra com revisão somos nós, né? Quando esse outro filho nasce, ele tem um quarto com ar-condicionado, ele tem a vida no mesmo padrão do pai, e as crianças estão tudo assim, ó, amontoada, numa kitnet com a mãe, sabe? Não tem a mesma... A criança tem que ter a mesma vida que o pai tem, pelo menos um pouquinho razoável. E como tá atualmente com o abandono afetivo? Às vezes o cara só desconta a pensão ali, mas ele não quer nem saber se a criança existe ou não. Como que tá atualmente essa situação? A questão do abandono afetivo, ela vem na contramão, né? Quando a gente tem um pai, como que se dá o abandono afetivo, né? Não é quando o pai não registrou, tá, gente? Porque aí no registro você não consegue configurar nada. Quando o pai sabe que a criança existe, sabe onde ela estuda, teria acesso à criança, mas ele resolve ignorar a existência dela. Ou... Tem muito caso assim, que uma vez ao ano manda uma mensagem. Não participa, não convive. A criança começa a perder o elo. E aí tem duas questões. O abandono afetivo por si só, ele é visível, é palpável. Então eu consigo ver, a minha vizinha sabe, a minha mãe sabe que o meu filho foi abandonado pelo pai. Todo mundo sabe, uma sociedade sabe, a escola sabe. Então se eu precisar de uma testemunha, de uma declaração da escola, do pediatra, eu tenho. Isso é uma coisa. Quando esse abandono começa a afetar a criança no lado psíquico dela, ou seja, a criança começa a entrar em depressão, a introspectiva, cai muitos rendimentos escolares, ela perde o senso comum, ela começa a achar que aquilo tudo é culpa dela e aquilo causa sofrimento, começa a se automutilar. Aí a gente tem um dano. E aí a gente vai com essa criança, passa essa criança no psiquiatra, a criança normalmente toma remédio, faz tratamento. Ótimo, eu tenho um dano, eu tenho o nexo desse dano, que é o abandono paterno, e eu tenho o dever de indenizar. Aí eu entro. Eu não entro só para declarar o abandono. Ou se a criança ficou super bem, tem criança que fica super bem. Se livra, tipo livramento. Não tem indenização. Tá? Agora, se a mãe trouxer o laudo comprovando, e o laudo tem que trazer a comprovação que isso é, porque dá, tá? Para comprovar. O TDA, inclusive, tem muita criança que desenvolve, eu não sabia disso, eu não sou psiquiatra nem psicóloga. Mas, de tanto ler laudos, eu descobri que ele desenvolve também pelo abandono paterno. Cara, que louco. Eu acho que o abandono paterno, ele machuca tanto, em tantos pontos as crianças, que
É até difícil. Saiu uma série agora na Netflix, Adolescentes, uma coisa assim. O pessoal tá falando muito. Eu assisti só o primeiro episódio. Adolescência? Isso? Eu assisti só o primeiro episódio, eu não consegui assistir tudo. Mas pelo que o pessoal tava falando, né? Não vou dar spoiler pra vocês. Ai, não dá, porque eu também não assisti. Não vou dar spoilers. É muito sobre família, sobre como a família tratava o adolescente, sobre o que ele absorvia do âmbito familiar dele. Então, eu achei muito interessante, eu quero acabar de assistir. Não tenho tempo ainda, mas vou assistir. E parece que é isso, é exatamente isso. É o contato com o pai, como o pai agia dentro de casa, se ele via aquilo desde pequenininho. Então, assim... O pai, ele passa tanta coisa. A mãe passa também. Mas a gente sabe, pelo menos lá em casa, meu filho demorou pra falar 4 anos. O dia que o abençoado resolveu pela primeira vez elogiar alguém, ele olha pro pai dele e fala assim, papai, você é incrível. Oh, meu Deus, fofo. Eu falei, acordei 6 horas da manhã, levei essa criança pra escola, passei o dia na terapia com ele na clínica, cheguei, levei pra natação, cheguei em casa, o pai chegou, foi recebido com pai, você ganhou. Eu falei, não, retire isso, você tem que fazer isso pra mim. E eles têm um carinho pelo pai muito grande. Então, tem uma diferença muito grande quando a criança recebe, né? O carinho do pai é outra coisa. Tem, acho que você tem memórias do seu pai. A figura masculina, na minha concepção, tá, gente? Porque as pessoas acham, Vanessa é feminista, né? Gente, eu acho a figura masculina incrível, incrível, incrível. Sou uma adoradora, sabe? Porque eu olho assim, por exemplo, o Rafael, meu marido. O jeito dele lidar, dele exercer a paternidade, ele é diferente, né? A gente que é mãe, eu sou o lado doido, o lado que tem que pegar no pé, se tem dever, se isso, se aquilo. E ele é o lado tranquilo, né? E eu acho que é por isso que eles são incríveis. Porque eles são, E a gente fica com o lado chato, o lado de vai escovar os dentes, vai eu fazer já fiz muita terapia, por isso agora já tô até acostumada, já falei. Não posso me separar, né? Porque aí eu corro o risco de perder 3 filhos pra ele, né? E até meus cachorros. Não, meus cachorros são fiéis. Agora, os filhos eu não creio muito. Mas é muito legal quando você vê isso. Tem gente que fala assim, elogiar o cara pelo mínimo. Fala, gente, se vocês não tem noção do que acontece por aí. E do quanto é importante a referência que um homem traz. Não, é muito importante. É muito. Com certeza. Então, a gente não pode anular a paternidade. Eu sempre sou muito... Pra você ter uma ideia, no meu escritório, nenhuma mãe perdeu o filho ainda, tá? Pode ser que tudo mude amanhã, não sei, que não depende de mim. Mas por alienação parental. Por quê? Porque eu sou uma advogada muito chata com relação a isso. Primeiro porque, amor, é saudável ele ter um contato com o pai. É óbvio que é. Eu sou filha de pais separados. E eu sou apaixonada pelo meu pai. Até meu pai faleceu, mas até hoje, a minha referência ali, né, o carinho. É diferente o carinho do pai com o carinho da mãe. O pai é aquele que pega, põe de ponta cabeça e faz o sei o quê. O meu marido e meu filho, esses dias, eu tô voltando no carro dirigindo, coloquei o celular assim, né? Tava pegando o Arthur atrás, aí ele tava trabalhando, tava lá na delegacia e o Arthur quis falar com ele. Aí eu coloquei o celular assim, aí ele, Arthur, quando eu chegar em casa a gente vai fazer uns golpes. Ele começou a fazer assim e o Arthur no carro fazendo igual. Eu falei, gente, quando que eu fiz isso com o Arthur? É o jeito deles se demonstrarem carinho, é diferente. É diferente e a gente se sente mais seguro, eu acho, com o pai. Eu vejo isso, né? Seguro de segurança mesmo, né? Porque a mãe é frágil também. Eu tinha muito uma visão dessa. Mas no meu escritório não tem, porque eu sempre incentivo. Eu não vou incentivar quando houver maus tratos, negligência, abuso, né, de menor e tudo mais. São providências que têm que ser tomadas ali no criminal e a gente traz para o âmbito de família pedindo a suspensão. Agora, se não tem nada disso, tem que ter o convívio. Né? A gente não pode deixar mágoas, ressentimentos pessoais atingir esse relacionamento que é importante. Agora, pra gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que pode ser que não seja o lado positivo de tudo, da sua profissão, de tudo isso. A outra parte, chegou a já receber ameaças, a receber algum tipo de uma energia ruim vindo daquele lado, e-mails, mensagens, porque assim, a gente quando advoga, a gente atua defendendo alguém, e é uma briga, né? É uma briga. Então, tem a parte negativa, que é a outra parte. Já chegou a passar, a te trazerem ameaças ou algo assim? Já.
Eu tenho muita proteção nesse sentido de carro blindado, de se eu tiver uma audiência presencial, eu levo segurança. Porque eles me ameaçam entre linhas na petição, eles colocam um vídeo meu. Eles me ameaçam para minha cliente, então eles falam, eles jogam, teve um que jogou minha foto num grupo de homens, e ele era a parte contrária, e ele era barra pesada mesmo. Então a gente aprendeu a se defender. Eu sempre tô com meu marido também, que além de advogado é ex-policial, então ele, né? E eu conto com a ajuda de Deus, porque eu não vou parar. Gente, é uma coisa, né? Essas pestes apronta e ainda vem infernizar os outros. Eu falo de contar, viu? Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso passar um pouquinho do seu trabalho pro pessoal, um pouco da experiência. Gente, se vocês quiserem, a rede social da Vanessa vai aparecer aqui na tela para vocês. Vão lá, sigam. O escritório deles fica onde agora? A gente tem um escritório na Paulista. Bom, conseguimos na Paulista? Conseguimos há muitos anos, graças a Deus. E hoje, inclusive, eu divulgo o escritório, eu consegui permuta lá, né? As coisas... Gente, a vida sempre muda para melhor. É só você trabalhar correto, não fazer mal para ninguém, que dá tudo certo. A gente tá na Paulista, a gente tá com uma filial no Rio de Janeiro também, mas eu atendo todo o Brasil. Gente, o digital tá aí para todo mundo, tá? É democrático e você que quer começar aí na área da família, eu te aconselho a ter muita humanidade, acolhimento, amar o que você faz, defender com unhas e dentes e principalmente estar no digital. Faz toda a diferença. E para você que vai contratar um advogado, eu te falo isso com experiência, porque eu sou advogada e, por exemplo, quando eu fui ingressar com uma ação contra o convênio para o meu filho ser atendido nas clínicas, eu contratei um advogado especialista na área. Então, quando você está falando do seu bem mais importante, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Então, quando você for contratar um advogado, vá em alguém indicado, vá em alguém especialista. Não entrega a vida do seu filho, que você pode levar anos num processo para conseguir mudar algo que alguém fez e não fez bem feito em qualquer pessoa. Então, tá aí mais do que uma indicação para vocês. Vão lá no perfil da Vanessa, que ela vai estar lá sempre comentando. Gente, sempre tem vídeo. Todos os perfis, né? Tem sempre vídeo no Instagram, no TikTok. Isso. Sempre no YouTube, tem, no YouTube. Uhum. É isso. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Você é uma querida. Obrigada. Eu que agradeço. E vocês, vejo vocês no próximo Profissões, no próximo domingo às 5 horas da tarde. Tchau!